O sol poente de Faro tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho de mesa que os pescadores partilham nas tabernas à beira-ria Formosa, quando Sofia ouviu o grito. Não era um grito comum, daqueles que ecoam nas ruas empedradas da cidade velha durante as festas de São Brás, com o cheiro de sardinha assada no ar e o som das guitarras fadistas lamentando amores perdidos. Era um grito rasgado, de dor crua, que cortou o ar como a lâmina de uma cataplana mal afiada. Não me toquem. Eu sou quem sou, berrou a voz feminina, e quando do tribunal improvisado no antigo convento da Assunção, onde agora funcionava o Fórum Municipal. Sofia Mendes, advogada de 32 anos, com os cabelos castanhos ondulados presos num coque apressado e os olhos castanhos carregados de uma fúria contida, parou abruptamente no limiar da porta. Ela viera de Lisboa há 2 anos, fugindo do peso das memórias que a cidade das 7 colinas lhe impunha, um noivado rompido, uma família que via o amor como um contrato notarial e uma identidade que ela mesma ainda sussurrava no escuro dos quartos alugados. Faro, com suas praias de areia fina e o aroma salgado do Atlântico, prometeram recomeço. Mas ali, naquele instante, o passado não era dela, era de Maria, a sua cliente, uma jovem de 25 anos acusada de perturbação da ordem pública por ter beijado outra mulher na Feira da Ladra, sob os olhares chocados dos vendedores de Dom Rodrigos e figos secos. Senhor juiz, esta é uma farsa medieval, exclamou Sofia, avançando para o centro da sala bobadada, onde as sombras das velas tremulavam contra as paredes de azulejos moriscos. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos cansados pelo sol algarvio, ergueu a mão. Doutora Mendes, contenha-se. A acusação é clara, conduta imoral em espaço público. Imoral. A palavra ecoou como um sino rachado na alma de Sofia. Ela pensou em si mesma, aos 20 anos, em Lisboa, roubando beijos atrás das cortinas de tule na casa dos pais, com o coração acelerado pelo medo de ser descoberta. Não por um homem, mas por uma sombra de si mesma que ousava amar além das linhas traçadas pela sociedade. Foi então que a viu. Inês Costa, a investigadora da Polícia Judiciária, 30 anos, com o cabelo curto e escuro cortado num estilo prático que realçava o queixo firme e os olhos verdes como as oliveiras centenárias de Moncarrapacho. Vestia uniforme azul escuro, mas sem a gravata, como se o calor de Faro dispensasse de formalidades. Inês estava de pé ao lado da acusação, braços cruzados, mas o seu olhar não era de julgamento, era de dúvida, quase de cumplicidade. Eu testemunhei o incidente, doutora Mendes, disse Inês, a voz grave e modulada pelo sotaque algarvio, suave como as ondas da Praia da Rocha. Mas não vi violência. Só paixão. A palavra paixão pairou no ar como o perfume de laranjeiras em flor na primavera. Sofia sentiu um arrepio, não pelo ar condicionado defeituoso do tribunal, mas por algo mais profundo, como se Inês tivesse lido os segredos que ela guardava no fundo da mala de corgasta, ao lado dos autos processuais. O julgamento prosseguiu em tons monótonos, com testemunhas descrevendo o escândalo como se fosse uma heresia renascentista, mas Sofia argumentou com a ferocidade de quem defende não só uma cliente, mas um fragmento da própria alma. Citou a Constituição, os direitos humanos e até versos de Camilo Castelo Branco, que em Amor de Perdição falava de amores proibidos que transcendem leis mortais. No fim, Maria foi absolvida com uma advertência, um triunfo pequeno, mas que fez as lágrimas rolarem pelo rosto da jovem. Fora do tribunal, sob o céu agora cravejado de estrelas que pareciam piscar em aprovação, Sofia acendeu um cigarro, vício que trouxera de Lisboa e que Faro não conseguira curar. Inês aproximou-se, as botas e quando no calçamento irregular. Bom trabalho, doutora Mendes. Você tem fogo nos argumentos. Como o sol que queima as dunas. Sofia riu, um riso nervoso, exausto. Chamo-me Sofia. E você? A heroína que não prende paixões? Inês sorriu, revelando dentes brancos e um dente lascado de uma queda na infância, nas falésias de Sagres. Inês. E eu prendo criminosos, não corações. Mas o seu. Parece que já escapou de algumas grades. Elas caminharam juntas pela rua de Santo António, passando pelas lojas de cerâmica onde artesãs moldavam pratos com motivos de barcos e sereias, símbolos de desejos que o mar engole e devolve em ondas imprevisíveis.
Conversaram sobre Faro. Inês contava histórias da avó, que tecia redes de pesca enquanto cantava fados de Coimbrã, e Sofia confessava a saudade das trams de Lisboa, mas o encanto das noites quentes do Algarve, onde o ar cheirava a sal e a jasmim selvagem. Pararam num café escondido, o Cantinho do Mar, onde pediram cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas de memórias antigas. Por que Faro? Perguntou Inês, os olhos fixos em Sofia como se decifrasse um enigma. Para respirar. Para ser? A resposta veio baixa, carregada de emoção, e Inês assentiu, como se entendesse sem palavras. Naquela noite, de volta ao apartamento modesto de Sofia, com vista para a Ria Formosa onde flamingos rosados dançavam ao luar, ela não dormiu. O grito de Maria ecoava, mas agora misturado ao riso de Inês. Algo se acendera, uma faísca, frágil como uma concha na areia, mas que prometia incendiar o coração. Mal sabia Sofia que esse fogo testaria não só a sua paixão, mas a lealdade que ela jurara a si mesma, quando o passado, como uma maré alta, começasse a retornar. Dias se passaram em rotinas que se entrelaçavam como as ruas labirínticas da cidade velha. Sofia mergulhava em casos de divórcios amargos e disputas por heranças, sempre com o eco das tradições algarvias nos autos, testamentos que mencionavam oliveiras centenárias ou barcos de pesca como dotes. Inês patrulhava as praias, combatendo o contrabando de tabaco que os marroquinos traziam em lanchas velozes, mas reservava as tardes para encontros casuais, um passeio pela ilha deserta, onde o vento sussurrava segredos às gaivotas, ou uma visita ao Museu Municipal, admirando os mosaicos romanos de Milreu, relíquias de amores antigos que o tempo não apagara. Uma tarde, sob o sol implacável de julho, elas se encontraram na praia de Faro. Sofia, de biquíni simples e chapéu de palha, lia um livro de Sofia de Mel Brainer, Poesias sobre o mar como metáfora de liberdade. Inês surgiu da água, o corpo atlético brilhando como o bronze polido, e sentou-se ao lado dela, gotas salgadas traçando caminhos na pele. Sabe, Sofia, no Algarve, o mar não julga. Ele leva o que é teu e devolve transformado. Seus dedos roçaram, acidentais, e o toque foi elétrico, como o primeiro raio de uma tempestade de verão. Elas conversaram horas, sobre sonhos. Sofia queria abrir um consultório para vítimas de discriminação, Inês sonhava em escrever um livro sobre as mulheres que moldaram Faro, das pescadeiras às contrabandistas. O primeiro beijo veio ao anoitecer, quando o céu se tingiu de roxo e laranja, e as luzes dos barcos de camarão piscavam no horizonte como estrelas caídas. Inês inclinou-se, hesitante, e Sofia, com o coração aos saltos, correspondeu. Foi suave, como o beijo de uma onda na areia, mas carregado de uma emoção que as fez tremer. Eu não sei se sou boa nisso, murmurou Inês, os olhos baixos. Eu também não. Mas juntas. Talvez sejamos. Naquele momento, Faro não era só uma cidade, era um refúgio, um berço para o amor que o mundo ainda teimava em chamar de pecado. Mas o passado, o passado português, com sua melancolia romântica, não perdoa os que fogem. Uma carta chegou a Sofia uma semana depois, selada com cera vermelha e o brasão familiar de Lisboa. Volta, filha. O noivo espera. E o nome da família não tolera escândalos. Assinada pela mãe, com a caligrafia trêmula de quem carrega o peso de gerações católicas. Sofia amassou o papel, mas o veneno já se infiltrava. O verão em Faro estendia-se como uma manta de linho tecida pelas avós nas aldeias do interior, quente e reconfortante, mas com fios soltos que o vento do levante desfazia. Sofia e Inês navegavam nessa calmaria com a delicadeza de quem teme acordar um sonho. Encontros furtivos nos recantos da cidade, o Jardim Manuel Bivar, onde as palmeiras sussurravam segredos aos bancos de ferro forjado, ou a Sé de Faro, com suas gárgulas medievais que pareciam vigiar os amantes com olhos cegas de pedra. Ali, de mãos dadas sob o claustro, elas falavam de tudo e de nada, da cerâmica de tarros que Inês colecionava, pratos pintados com cenas de pescadores e sereias, ou das viagens de Sofia a Évora, onde aprendera a amar o silêncio das capelas brancas. Tu lembras-me as histórias da minha avó, disse Inês uma noite, enquanto caminhavam pela marginal, o som das ondas misturando-se ao fado que vazava de uma taberna próxima. Ela contava de amores que o mar separava, mas o coração unia. Como as irmãs de Faro que, no tempo dos mouros, trocavam cartas em garrafas lançadas à ria.
Sofia sorriu, o peito apertado pela emoção que Almeida Garrett descreveria como o furor das paixões sublimes. Ela contava a Inês sobre Lisboa, a cidade das luzes amarelas e das saudades que Fernando Pessoa eternizara em versos melancólicos. Eu fugi porque lá o amor é um dever. Aqui é uma escolha. A escolha delas floresceu em gestos pequenos, impregnados da alma algarvia, um piquenique na Praia da Luz, com pão de milho, queijo de cabra e azeitonas pretas colhidas nos pomares de Loulé, ou uma visita ao mercado municipal, onde compravam peixe fresco e riam das peixeiras que, com vozes roucas, contavam anedotas de maridos infiéis. Inês, com sua badge de policial pendurada no pescoço como um talismã, protegia Sofia de olhares curiosos. Deixa que eu cuido, dizia, com o tom protetor que a família lhe incutira, numa casa de pescadores onde o pai, viúvo, ensinara que a lealdade era o único tesouro que o mar não levava. Mas o idílio tinha sombras, como as nuvens que por vezes encobrem o sol de agosto. Inês carregava o peso da profissão, noites em claro investigando roubos nas quintas de Amendoeiras ou confrontos com turistas bêbados nas discotecas de Vila Moura. Ser policial aqui é como ser guardiã de um paraíso frágil, confidenciou ela uma vez, deitada na cama de Sofia, o lençol de linho branco contrastando com a pele morena. Todo mundo quer um pedaço, mas poucos respeitam as regras. Sofia traçava círculos nos ombros de Inês, sentindo os músculos tensos como cordas de guitarra. E o teu coração? Tem regras? Inês virou-se, os olhos verdes brilhando à luz da lua que entrava pela janela aberta. Só uma, ser verdadeiro. A verdadeira prova veio na festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos pescadores de Quarteira, a poucos quilómetros de Faro. As ruas enchiam-se de bandeiras azuis e brancas, o ar cheirava manjerico e a fogueiras de São João misturadas ao perfume de doces conventuais. Sofia e Inês, vestidas de branco como as tradições mandavam, misturavam-se à multidão, danças folclóricas com saias rodadas e castanholas, ranchos que evocavam as raízes mouriscas do Algarve. Num momento de descuido, durante o fogo de artifício que explodia sobre a ria como estrelas artificiais, elas se beijaram, não um beijo tímido, mas um de entrega, com o gosto de vinho moscatel nos lábios. Um flash de telemóvel capturou o instante. No dia seguinte, o escândalo rebentou como uma onda traiçoeira. Um jornal local, o Diário do Algarve, publicou uma foto granulosa com a legenda "Paixão proibida na festa sagrada?". Inês, ao ver o artigo no posto policial, sentiu o estômago revirar. O chefe, um homem de bigode espesso e sotaque transmontano, chamou-a à sala. Costa, isto é mau para a imagem. Tu sabes como é aqui, família, igreja, tradição. Pensa na tua carreira. Inês engoliu em seco, a lealdade dividida como uma rede rasgada. Sofia, no seu escritório apertado na rua direita, com pilhas de processos e um crucifixo antigo na parede, herança de uma tia devota, recebeu a notícia por mensagem de Inês. Precisamos falar. Agora. Elas se encontraram no Boneca Bar, um café escondido com paredes de azulejos pintados à mão, onde o dono, um ex-navegante, servia cafés com um sorriso cúmplice. Eles sabem, Sofia. E vão usar contra nós. A voz de Inês tremia, não de medo, mas de raiva contida, como o fado que se guarda para refrão. Sofia pegou na sua mão, sentindo o calor da palma calejada por anos de treinos e apreensões. Então lutamos. Juntas. Como eu lutei por Maria. Mas o passado de Sofia não era só uma carta de Lisboa, era uma ferida aberta. Naquela noite, sozinha, ela abriu uma caixa de madeira entalhada, trazida da capital, fotos amareladas de um noivado falso, com um homem chamado Rui, um colega de faculdade que servira de fachada para acalmar a família. Casa-te, Sofia. És a última da linhagem, dissera a mãe, com lágrimas que misturavam amor e medo. Rui, agora casado com outra, mas ainda amigo, ligara dias antes. Volta. Há um cargo à tua espera. E eu sei do teu segredo. A chantagem velada, embrulhada em preocupação, era o veneno lento das tradições portuguesas, onde o amor se mede em alianças, não em batimentos cardíacos. Inês, por sua vez, confrontava o seu próprio fantasma, a irmã mais velha, emigrada em França, que fugira de um casamento arranjado e nunca mais voltara.
Ela era como tu, Sofia. Forte. Mas o Algarve quebra os fortes. Elas choraram juntas naquela noite, abraçadas no sofá gasto, com o som distante das gaivotas como um lamento. O amor delas, romântico como os versos de Camões, começava a ganhar contornos dramáticos, testando a lealdade como o mar testa as rochas. File 3, palavras, 1012. Outono chegou a Faro como um suspiro melancólico, com as folhas das laranjeiras caindo como confetes de um carnaval findo e o vento do norte trazendo o cheiro de castanhas assadas das feiras de Tavira. Sofia e Inês, agora inseparáveis como as gêmeas de um fado, tentavam ignorar as sombras que se alongavam. Passeios pela Arco da Vila, onde as muralhas medievais guardavam segredos de invasões mouras e amores clandestinos, ou tardes no Parque Natural da Ria Formosa, remando num barco de fundo de vidro, admirando os cavalos marinhos que dançavam no leito lamacento como almas livres. Mas o passado retornava, insistente como a maré que erode as falésias de Sagres. Uma manhã chuvosa, Sofia recebeu a visita inesperada. Rui, o ex-noivo, alto e impecável num fato cinzento, com um perfume caro de Lisboa impregnando o ar úmido do escritório. Sofia, minha querida. Fazes falta. Ele sorria, mas os olhos eram frios como o Tejo em inverno. Sentou-se sem convite, folheando um processo sobre a herança de uma viúva de Olhão. Ouvi falar do teu caso com a policial. Escândalo, Sofia. A tua mãe chora todas as noites. Volta. Casa-te comigo, em segredo, se quiseres. Salvamos o nome. A proposta era uma armadilha envolta em veludo, como os romances de Júlio Diniz, onde o dever familiar esmaga o coração. Sofia sentiu o pânico subir, o mesmo que a fizera fugir 2 anos antes, deixando para trás um anel de ouro e uma vida de aparências. Rui, isso acabou. Eu sou quem sou. Ele riu, um riso seco. Quem és? Uma advogada de província a defender aberrações? Pensa na carreira. Eu tenho contactos no Ministério Público. Ele saiu, deixando um cartão de visita como uma sentença de morte. Inês, ao saber, reagiu com a fúria de uma tempestade atlântica. Ele quer-te de volta? Como um troféu? Elas discutiram pela primeira vez, no apartamento de Inês, numa casa antiga com azulejos de azul e branco que contavam histórias de navegadores. Não é só ele, Inês. É a família, a sociedade. Aqui em Faro, as pessoas sussurram nas missas, olham torto nas praias. Inês, com os punhos cerrados, aproximou-se. Então foge comigo. Para o Alentejo ou para a Espanha. O amor não tem passaporte. Mas Sofia recuou, o medo paralisando-a como a paralisia do amor não correspondida em os maias. O conflito escalou quando o escândalo da foto se espalhou. No posto policial, colegas de Inês, homens rudes, moldados pelo sol e pelo vinho de mesa, faziam piadas cruas. A Costa agora caça sirenes, é? O chefe chamou-a novamente. Suspensão temporária, até isto acalmar. Não queremos que a judiciária pareça complacente. Inês, leal até à medula, sentiu a traição como uma facada. Complacente com o quê? Com o amor? Saiu batendo a porta, dirigindo-se à esquadra de Faro como uma furacã. Sofia, por sua vez, recebia telefonemas da mãe. Filha, o padre diz que é tentação do demo. Volta antes que te percas. As noites tornavam-se insuportáveis, com Sofia acordando suada, sonhando com Rui arrastando-a de volta a Lisboa, enquanto Inês patrulhava ruas vazias, o rádio crepitando com chamadas que ignorava. Elas se reconciliavam em abraços febris, mas o abismo crescia. O ponto de ruptura veio numa noite de novembro, durante a feira de Santeiria, com barracas de caldeiradas e ranchos folclóricos dançando ao som de acordeões. Sofia e Inês, tentando resgatar a normalidade, passeavam entre as luzes coloridas, comendo malaçadas quentes. De repente, uma figura emergiu da multidão, a irmã de Inês, Teresa, regressada de França após anos de silêncio. Alta, com cabelos loiros desbotados pelo sol provençal,
Teresa abraçou Inês com lágrimas. Ouvi tudo. Vim ajudar. Mas o ajudar era uma armadilha. Teresa, amargurada pelo seu próprio exílio, sussurrara ao ouvido da mãe de Inês sobre o pecado da filha. A família de Inês, devota como as procissões de Nossa Senhora da Piedade, invadiu a casa naquela mesma noite. O pai, um pescador aposentado com mãos calejadas como cascas de amêijoa, gritou: "Tu, a minha filha, a envergonhar-nos? Com uma mulher? O que dirá o bairro?" A mãe, chorando rosário na mão, implorava: "Deus perdoa, mas a gente não." Inês defendeu-se com palavras afiadas: "O amor é de Deus, pai. Como o mar que nos dá sustento." Mas Teresa, a traidora involuntária, ou talvez não, revelara mais: "Ela não é a primeira, pai. Em França, vi coisas piores." Sofia, chegada apressadamente, testemunhou a cena como uma tragédia grega encenada em azulejos portugueses. Deixem-na em paz. O amor não trai, as pessoas sim. Saiu com Inês, as duas correndo pela noite chuvosa, o asfalto refletindo as luzes dos postes como lágrimas. No carro de Inês, parqued na praia da Barra de Faro, elas choraram até o amanhecer. "Eu não aguento mais, Sofia. A lealdade à família. Ou a ti?" A pergunta pairou, pesada como nevoeiro da ria. Naquele momento, o passado não era só de Sofia, era o de ambas, entrelaçado nas raízes católicas e conservadoras do Portugal profundo, onde o romantismo de Eça de Queiroz ainda ecoava em salões burgueses, mas o amor lésbico era um sussurro proibido. O inverno de Faro é um amante traidor, dias de sol tímido entre chuvas que lavam as ruas como penitências e noites em que o vento uiva pelas chaminés das casas de telha vermelha, evocando os fantasmas de naufrágios na costa algarvia. Sofia e Inês, feridas pela traição familiar, refugiavam-se uma na outra como náufragos numa ilha deserta. "Vamos embora", propôs Inês uma manhã enquanto preparavam café na cozinha exígua com o aroma de coentros secos misturando-se ao sal marinho. "Para Lagos ou até para o Douro?" "Longe disto." Sofia hesitou, os olhos fixos na chávena fumegante. "Fugir? Não. Eu defendo causas, Inês. A nossa é a maior." Mas defender significava enfrentar o vórtice. Rui, o fantasma de Lisboa, não desistia. Enviava e-mails com anexos, convites para jantares formais, vagas em firmas prestigiadas e fotos antigas de Sofia em bailes de debutantes, sorrindo ao lado dele como uma boneca de porcelana. "Lembra-te de quem és", escrevia. A mãe ligava semanalmente, a voz embargada: "O padre oferece conselhos." "Terapia, filha. Para curar isso." Sofia desligava, o coração partido como um azulejo rachado, mas respondia com cartas longas, cheias de emoção romântica: "Mãe, o amor é como o fado, dói, mas liberta." Inês, suspensa do serviço, dedicava-se a um hobby antigo, tecer redes, como a avó lhe ensinara nas tardes de verão em quarteira. Sentada no terraço, com vista para o Atlântico cinzento, os dedos ágeis entrelaçando o fio de nylon, ela confidenciava a Sofia: "Esta rede apanha peixe, mas não corações partidos." Sofia sentava-se ao lado, traçando mapas invisíveis na pele de Inês. "Então tecemos uma nova. De lealdade." Seus beijos, agora mais urgentes, eram bálsamos contra o frio, suaves toques que evocavam a sensualidade contida de Flor Bela Espanca, onde o desejo se veste de poesia. O C.A. Trau irrompeu numa tarde de dezembro, durante a preparação da noite de Réveillon. Faro preparava-se para o ano novo com luzes piscantes nas ruas e o cheiro de rabanadas fritas nas confeitarias. Sofia representava um caso pro bono, defesa de uma transgênero de Loulé acusada de fraude de identidade no emprego. No tribunal, o procurador, um homem de Faro, com sotaque carregado e preconceitos herdados, atacou: "Isto é contra a natureza, doutora Mendes. Como o seu estilo de vida." O comentário era uma flecha envenenada e Sofia rebateu com fúria: "A natureza diversa, como a Ria Formosa. Julgue factos, não fantasias." Fora da sala, Inês esperava, agora readmitida mas vigiada.
Ouvi. Ele sabe de nós. Sofia assentiu, exausta. Rui deve ter falado. Traição em cadeia. Elas dirigiram-se à Praia da Rocha, o carro cortando a autoestrada como uma lâmina. Ali, sentadas na duna, com o mar rugindo como um leão ferido, Inês confessou. Teresa escreveu ao chefe. Contou tudo para proteger-me. A minha própria irmã. Traiu-me. As lágrimas de Inês misturavam-se à areia úmida e Sofia abraçou-a, sentindo o tremor do corpo amado. A lealdade não é sangue, Inês. É escolha. Mas a traição maior veio de onde menos esperavam, o círculo de amigos. Uma ex-colega de Sofia, Ana, de Lisboa, visitava Faro e, num jantar no restaurante do Castelo, onde serviam arroz de marisco fumegante, deixou escapar. Sofia sempre foi assim. Eu sabia do Rui, era fachada. Agora é esta policial. Cuidado, pode ser só curiosidade. As palavras, ditas em tom de conselho amigável, cortaram como facas. Inês, ao ouvir por acidente, sentiu o mundo ruir. Curiosidade? Depois de tudo? Fugiu do jantar, deixando Sofia pagar a conta e ia correr atrás. A perseguição levou-as à falésia de Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, onde o vento levava como as almas dos navegantes perdidos. Diz-me a verdade, Sofia. O Rui. Ainda o amas? Inês gritava por cima do rugido das ondas. Sofia, com o cabelo ao vento como uma bandeira de rendição, respondeu, amá-lo? Era prisão. Tu és liberdade. Mas a dúvida plantada pela traição de Ana, eco da traição familiar, envenenava tudo. Inês virou-se, os olhos vermelhos. Então por que não cortas com ele? Por que deixas o passado voltar? Elas separaram-se naquela noite, o carro de Inês desaparecendo na escuridão como um barco engolido pelo nevoeiro. Sozinha no apartamento, Sofia abriu o vinho de lagoa, bebendo direto da garrafa enquanto ouvia fado de Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, com sua melodia de perda irremediável. O telefone tocou. Teresa, a irmã de Inês. Eu fiz por bem. Ela precisa de normalidade. Sofia desligou, o ódio misturando-se à pena. O amor delas, outrora romântico como um soneto de Camões, agora era que drama, cheio de equívocos e corações partidos. Janeiro trouxe geadas raras a Faro, cobrindo as oliveiras de Moncarapaz com um véu branco que parecia luto. Sofia e Inês, separadas pela dúvida como Portugal e Espanha pela fronteira invisível do Guadiana, viviam em limbo, mensagens não respondidas, olhares evitáveis no supermercado da Rua de Olhão, onde as prateleiras cheiravam a azeite virgem e conservas de sardinha. Sofia mergulhava no trabalho, ganhando o caso da Trans de Lolé com um discurso que citava a Declaração Universal dos Direitos Humanos e versos de Sofia: o mar é o limite do mundo e o seu coração. A vitória trouxe aplausos tímidos, mas vazio, sem Inês para partilhar o triunfo. Inês, de volta ao serviço pleno, patrulhava com ferocidade, prendendo contrabandistas com a raiva de quem combate demónios internos. Foco no dever, dizia ao espelho, mas à noite, no quarto com pôsteres de surfistas nas paredes, chorava pela traição que ela mesma permitira. Teresa, arrependida, tentara mediar. Eu errei, mana. Mas o amor assim assusta. Inês respondera com silêncio, a lealdade à família agora uma cicatriz. O reencontro veio por força maior, um caso urgente. Uma adolescente de 17 anos, de uma família pescatória de Fuzeta, fugira de casa após ser descoberta com a namorada. Acusada de sequestro mútuo, a menina procurou Sofia. Ajuda-me como ajudaste a Maria. Sofia, com o coração aos pedaços, aceitou, mas precisava de testemunhos policiais. Ligou a Inês, por ela. Não por nós. Encontraram-se no Café Aliança, um antro de intelectuais com livros de essa nas prateleiras e o aroma de pastéis de nata quentes. A conversa começou tensa, como um duelo de esgrima. Obrigada por vires, disse Sofia, os olhos inchados de noites insones. Inês assentiu, rígida.
Pela miúda. Ela lembra-me. Nós, no início. Palavras saíram aos tropeções, a dor da traição de Ana, o peso de Rui, a ferida aberta por Teresa. Eu duvidei porque tenho medo, confessou Inês, a voz quebrando como onda na rocha. Medo de te perder para o teu passado chique de Lisboa. Sofia pegou na sua mão, sentindo calor familiar. O meu passado é uma prisão vazia. Tu és a chave. Elas choraram, riram, perdoaram, um bálsamo emocional como os romances de Camilo, onde o sofrimento purifica. Decidiram enfrentar juntas, Sofia confrontaria Rui, Inês falaria com a família. Primeiro, o caso da adolescente. No tribunal, unidas como uma frente, argumentaram pela liberdade. Estas raparigas não são criminosas, são filhas do mesmo mar que nos une, disse Sofia, com Inês ao lado como testemunha. Vitória, a menina regressou a casa com apoio psicológico e as namoradas, com promessas de aceitação. Mas o teste maior aguardava. Rui chegou a Faro num fim de semana cinzento, marcando encontro num hotel de luxo em Vila Moura. Última chance, Sofia. Ela foi, com Inês escondida num carro próximo, lealdade testada ao limite. No lobby de mármore, com lustres como constelações falsas, Rui ofereceu um anel. Casa-te. Eu finjo ignorar o resto. Sofia riu, amarga. O resto é a minha vida. Sai da minha. Saiu, o coração batendo forte, e encontrou Inês à espera. Acabou? Acabou. A família de Inês veio a seguir, o pai, a mãe, Teresa, numa ceia de domingo na casa de quarteira, com caldeirada de peixe no centro da mesa como símbolo de união. Nós aceitamos, disse o pai, voz rouca. Mas devagar. O amor leva tempo, como o vinho. Lágrimas, abraços, fados cantados em rouquidão, um momento humanitário, onde a tradição cedia ao sentimento. Primavera renascia em Faro como um milagre anual, jasmim explodindo em cachos brancos nas varandas da cidade velha e o mar da praia de Faro ganhando tons de safira sob o sol renovado. Sofia e Inês, forjadas no fogo do inverno, emergiam mais fortes, a lealdade inabalável como as muralhas de Silves. Abriram juntas um centro de apoio, ondas livres, para vítimas de discriminação no Algarve, com sessões de fado-terapia e workshops de cerâmica, arte que cura feridas como o tempo cura saudades. O casamento veio em junho, durante a festa dos Santos Populares, com sardinha assada e manjerico nas portas. Não uma cerimónia grandiosa, mas íntima, na Praia da Luz, ao pôr do sol, com amigos, família reconciliada e o mar como testemunha. Sofia, de vestido branco bordado com motivos mouriscos, trocou votos com Inês, de fato azul claro evocando o uniforme. Tu és o meu farol, disse Sofia, e quando os poetas românticos. E tu, a minha âncora, respondeu Inês, com o sotaque que Sofia aprendera a amar. A vida seguiu em tons humanitários, viagens pela costa, ajudando comunidades piscatórias a aceitar diversidades, noites de conversas profundas, lendo Flor Bela à luz de velas e manhãs de café partilhado, planeando um futuro com filhos adotivos, talvez de famílias rotas como a delas. O passado? Um eco distante, como o sino da céu ao amanhecer, lembrança, não prisão. Numa tarde de verão, sentadas na duna da Praia da Rocha, com o Atlântico lambendo os pés, Inês perguntou, arrependes-te? Sofia sorriu, os olhos castanhos brilhando. Nunca. Defender esta paixão foi defender-me. Elas beijaram-se, o sol tingindo o céu de laranja, e Faro, com sua alma portuguesa de melancolia e esperança, abençoou-as. O amor, dramático e romântico, provara-se eterno não apesar das traições, mas por superá-las. E assim, na terra das descobertas, elas descobriram-se mutuamente, num final humanitário onde a lealdade triunfa sobre o tempo.